0475. Precisa de algum táxi lá em Vitória? Esse é de confiança para você, tá? Procure o Eric Leiber. Easy Informática, manutenção de notebooks, computadores, impressoras e também certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. O telefone de lá, 999-370233 e 999-486909. Easy Informática. Café Expedicionário. Tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o prêmio, o gourmet e o cappuccino. Se você ainda não experimentou, experimente. Café Expedicionário é o melhor café da nossa região. E Farmastore. Farmastore cuidando bem da sua saúde. A saúde está em primeiro lugar. E tem até 50% de desconto em medicamento à vista. Farmastore fica na rua Moraes Carvalho 402. O telefone é o 997032575. Farmastore, vendendo barato de verdade. Se você quiser anunciar conosco, é só me procurar na KGBcia e nós vamos fazer a sua propaganda também, ok? É uma propaganda barata, mas eficiente. Graças a Deus o programa tem sido muito assistido. Aí faça como a Vanderlúcia, lá na Cantina El Shaddai. A Vanderlúcia está fazendo a sua divulgação da sua cantina aqui conosco. O telefone do delivery de lá é 998-780807. Eu encomendei panquecas para domingo. Por que você não aproveita e liga para lá e encomenda as suas panquecas também? A panqueca dela é deliciosa. Ela faz empadão e diversos outros salgados. Salgadinho pequenininho. É delicioso o salgadinho dela, ok? Cantina El Shaddai, vou repetir o telefone, 998-780807. Fale com a Vanderlúcia. Vamos ouvir mais um louvor. Irmão, se eu nem passei o texto de hoje, né? Primeira carta de João. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, você que gosta aí. Aí, Pedro, Pedro Nicole, pega a sua Bíblia aí, rapaz. A Cacilda, Paulo Sabino, pega a Bíblia aí, vamos acompanhar. Não é Evangelho não, hein? A primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta de João 2, verso 15. Verso 15, a palavra do Senhor diz assim, eu uso a versão King James. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa e que nós possamos buscar no Senhor o alimento, ou a inspiração do Espírito Santo para alcançarmos a revelação do Senhor. Traz, Senhor, ao teu povo, nessa tarde, aquilo que está por trás da letra, Senhor, para que entendamos os seus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha a coerência da Bíblia. A Bíblia, ela é maravilhosa por isso. Porque o que João falou aqui a respeito do amor? Ele está fala sobre a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Olha que maravilha. Graças ao nome de Jesus. Depois fala a ação dos anticristos. Muitos anticristos. Vai acontecer que um anticristo grande vai ser revelado, mas todo aquele que proclama algo contra
O nosso Cristo, o nosso ungido é um anticristo. E muitos aqui diz que eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Palavra forte, né? Palavra forte. Mas isso, irmãos, tem pessoas que saem da igreja e voltam. Não é isso, não é a essas que a palavra está se referindo. São pessoas que estavam no nosso meio para causar discórdia, causar dificuldade, causar tristeza, contenda, né? Pois é, mas temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas têm muitas experiências e depois, de repente, elas começam a negar as experiências que tiveram, viveram experiências de cura, viram pessoas sendo curadas, viram pessoas recebendo bênção, restauração de casamento. A pessoa passa por tudo isso e depois que vira as costas para o Senhor, ela esquece isso tudo. Ela esquece isso tudo, fica assim gelada daquele amor quente que ela tinha do Senhor, o amor ágape. O coração fica gelado com as coisas do mundo, da razão, e a pessoa se esquece das coisas de Deus, do calor, do amor que Deus sempre nos proporciona. Irmãos, tem o que João fala ali na sua primeira carta, é muito interessante, porque são os 3 pecados de Adão e Eva. São os 3 pecados de Adão e Eva: soberba, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Por causa desse pecado, nós adquirimos a mancha original, o pecado original. Mas se Deus perdoa todos os pecados, por que não perdoou este? Irmãos, este pecado foi diferente. Esse pecado foi realizado num pedacinho do céu, que era o Éden. Esse pecado foi diferente. Eles estavam ali toda tarde, Adão e Eva. Deus descia para conversar com eles. Era um lugar santo. E eles deram ouvido à voz do inimigo. E ali, por causa disso, as consequências foram muito grandes. Mas Jesus já nos resgatou de todo o pecado. Quando você pede perdão, você é perdoado pelos pecados. Lembra que eu falei que Judas, ele não foi para o inferno por causa do pecado. Ele foi para o inferno, a Bíblia fala que ele foi, viu, irmão? Não sou eu que estou falando, não. Ele foi para o inferno porque ele não pediu perdão. Ele teve o remorso, ele se arrependeu, mas ele não pediu perdão a Jesus. Então, por isso, ele se perdeu. Ele acabou se matando, né? A palavra diz, e por isso ele não acabou com aquele remorso. Porque se ele tivesse pedido perdão a Jesus, pelo amor de Jesus, eu tenho certeza, Jesus teria perdoado. Mesmo que a sentença já estivesse decretada, né, os soldados o levassem à crucificação, mas esse carimbo sairia do coração de Judas. Esse perdão ele teria alcançado, porque mesmo naquele momento em que ele vai trair Jesus, que ele dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus fala com ele com todo carinho: aqui vens, amigo. O que você está fazendo, amigo? Amigo, ainda o chamou de amigo. Jesus não perdeu a sua identidade. Os homens hoje têm perdido a identidade de servos, estão buscando no mundo. Interessante que eu até mandei para algumas pessoas hoje. Eu vi uma colocação, a Silvia que mandou no grupo da família, uma mulher desafiando um pastor
Ela disse assim: eu já fui evangélica, eu comia farinha com açúcar no café da manhã. Depois que fui para o candomblé, né, a macumba, hoje eu tenho 4 empresas, tenho 3 casas, 2 carros importados. Aí o pastor respondeu para ela assim: tudo certo então, porque Jesus prometeu salvação. Quem prometeu riqueza foi o diabo. Ela ficou completamente sem graça, acabou com ela, né? Isso é verdade mesmo. Você quer esse mundo, né? Fica no mundo, né? Tem quantos e quantos cantores aí fazendo pacto com o diabo, né? E eles adquirem mesmo, conseguem muita riqueza, só que o preço disso é caro. O preço disso é caro. Nós temos visto coisas assim absurdas acontecendo. Aconteceu lá nos Estados Unidos com o Jeffrey Epstein, né? E aí depois a gente fica sabendo que aqui no Brasil também está acontecendo, né? E a pessoa que estava fazendo isso aqui, eu não vou falar o nome, né? É aquele do banco, estava fazendo, inclusive com crianças também, para poder filmar e colocar todos aqueles que participaram depois em chantagem, né? Colocava trazia mulheres de fora do Brasil, era uma coisa absurda, porque elas não sabiam o que ele estava falando, né? Outra língua, né? Depois chantageava a pessoa por causa da esposa. Então, irmãos, o inimigo está solto, tentando tragar a todo mundo, e tem gente abrindo o coração a ele. Mas essas mesmas 3 tentações, né, que Adão e Eva não resistiram, mesmo estando ali no paraíso, né, a soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, foram as 3 que Jesus resistiu. Jesus, quando foi tentado ali por Satanás, o tentador se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Isso é a concupiscência da carne. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então depois ele o leva ao pináculo, né, na parte mais alta do templo, lá na cidade de Jerusalém, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Aí Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus resistiu à concupiscência dos olhos. Depois o diabo levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aí o diabo deixou Jesus. Irmãos, que maravilha! Olha a coerência da palavra de Deus, né? Um texto lá em Gênesis, um texto em Mateus, outro texto lá na carta de João, falando sobre a complementação das situações, né? E um que não conseguiu resistir, né? Um homem estando no jardim do Éden, num lugar sagrado, num lugar santo, ele não conseguiu resistir. E depois a culpa na mulher, né? A mulher que o Senhor me deu foi quem me convenceu. E depois Jesus, depois de 40 dias de jejum, Jesus estava na terra, estava no mundo, 40 dias de jejum no deserto, ele foi tentado por Satanás e resistiu. Jesus veio ao mundo, cumpriu tudo aquilo que ele se dispôs a cumprir, foi vencedor, mais do que vencedor, né? E nos deu essa bênção que é a vitória da salvação. Hoje nós temos em Jesus a salvação para as nossas vidas.
Louvado seja o nome do Senhor, né? E isso é importante, que nós possamos suportar as tentações do inimigo nas nossas vidas, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Para tentar nos atingir através da soberba, através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, né? Assim também como aconteceu com aquela mulher que acabou aceitando, saiu das coisas do Senhor e foi aceitar as coisas do inimigo, porque o inimigo é senhor desse mundo. Você sabia disso? Porque olha o que ele fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. De quem é esse mundo? O mundo jaz no maligno. Ele é o Senhor do mundo. Jesus já tomou a chave da mão dele. Lembra quando ele desceu aos infernos? Tomou a chave da mão dele. E vai voltar para reinar com os santos. Aí sim, o inimigo vai ser jogado no lago de fogo, junto com a besta e o anticristo. E nós, em novos céus e nova terra, viveremos um milênio literal aqui na terra, onde o cordeiro pastará junto com o leão. Ah, mas o leão não pasta. Pasta sim. No projeto original de Deus, todos os animais eram herbívoros. Nós já falamos sobre isso aqui. Você pode procurar em Gênesis, que você vai achar. E depois lá em Isaías ele fala, Apocalipse ele fala, que nós viveremos um milênio literal. Porém, nós estamos aguardando esse milênio, esse grande arrebatamento, esse grande acontecimento, que se Deus quiser não vai tardar, não vai demorar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Amém? Deus está no templo. Vamos ouvir esse louvor. Irmãos, eu estava aqui conversando com o Francis. Nós vamos, semana que vem, nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Só vou dar um alerta: não compartilhe ovos de Páscoa, não receba, né? Eu vi uma propaganda no ovo de Páscoa aqui, que é quase o preço da entrada do apartamento. Eu não acredito nisso, sabe? Eu recebi alguém tirou uma foto dentro do supermercado, 800 e tantos reais, mas não foi aqui não, um ovo de Páscoa. Irmãos, não me dá um chocolate, mas não me dá um ovo de Páscoa, não. Ou então, se me der, eu como também. Não vou fazer desfeita, mas não compartilhe, não use, porque isso é um costume pagão. Isto é um costume pagão. Nós não devemos compartilhar conscientemente, as coisas dedicadas a outros deuses. Nós temos que decidir qual Deus nós vamos servir, Eu escolho Jesus, Yahvé. Irmãos, olha só, nós chegando ao final e eu quero dar um recado para você. Durante o programa aqui, eu já decidi um prato para o fim de semana que vem. Vander Lúcia ligou e falou: porque eu vou fazer uma torta de bacalhau. Eu falei: opa, eu quero. Ela falou: não, vou fazer para você. E ela vai fazer torta de bacalhau. Ligue para o número, ligue já, para a Cantina El Shaddai. O telefone lá é 998-780807. Vander Lúcia, você capricha nesses pratos aí. Eles vão te ligar, você vai fazer aquela super torta caprichada, aquela bacalhoada especial. Torta de bacalhau, viu, irmãos? O telefone 998-780807. Eu quero até ver, e eu vou falar na segunda-feira aqui, hein? Se a torta ficou boa, hein, Vander Lúcia? Tá bom? Cantina El Shaddai. Nosso programa tem um apoio cultural da distribuidora Kaiser, Farma Vida, Tititi Lanche, CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon, Easy Informática, Café Expedicionário, Farmastore e KGB e CIA. Nós vamos chegando ao final, irmão. Mais uma semana chegou ao final, hein?
Mais uma semana, meu Deus, o tempo está voando. Tá? É o que a gente sempre fala. A vida aqui na Terra é muito curta, mas nós temos uma vida eterna para viver. E por que você vai escolher viver no inferno, meu irmão? Se o Senhor te apresenta o céu de graça, para você ter as melhores emoções que você já imaginou. Você não tem noção do que é o céu. Nem eu tenho. Mas é um gozo eterno. Essa é uma definição bíblica, né, do gozo eterno. Então nós podemos ter essa sensação daquele prazer eterno que nós escolhemos Yeshua e Yahvé. Yeshua é Jesus, Salvador, e Yahvé é o nosso Deus Pai. Vamos ficando por aqui. Voltamos semana que vem, se Deus quiser. A todos, shalom, a paz do Senhor.